Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Revelar, hoje com uma temática um pouquinho diferente do que tradicionalmente este canal traz, porque normalmente a gente traz aqui análises a respeito da tecnologia, da tecnocracia, bioengenharia, a respeito da nova implantação aí dessas moedas digitais e até simbologia e coisas correlatas, né? Mas uma das coisas aqui que é uma revelação para os nossos tempos e que eu tenho certeza que muitas pessoas deixam de olhar para esse fato, e eu até também gostaria de deixar de olhar se não fosse um fato que realmente me preocupa de que possa acontecer e que está em vias de proximidade cada vez maior, que é o tema da Terceira Guerra Mundial. Quem é que gosta de olhar para esse tema? A gente não gosta, porque isso é extremamente desagradável, a gente sabe, ou pelo menos imagina o nível de destruição que viria com isso, mas as coisas precisam ser encaradas com realidade, com maturidade, com racionalidade, não com a emoção, porque senão as pessoas são pegas de surpresa. E o que isso tem a ver com a matéria que está na tela, Jason? Olha, a Rússia multou o Google em 2,5 decilhões de dólares por proibições do YouTube. O que aconteceu? Após anos se recusando a restaurar as contas de veículos de comunicação pró-Kremlin e estatais, o Google então acumulou essa quantia de 2,1 decilhões de rublos, ou 2,5 decilhões de dólares. Citando então o site aqui, uma fonte anônima familiarizada com as decisões judiciais contra a empresa de tecnologia. De acordo com fontes da RBC, o Google começou a acumular multas diárias de 100 mil rublos em 2020, depois que os veículos de mídia pró-governo Tsargrad, RIA, FAN e outros ganharam ações judiciais contra a empresa por bloquear seus canais do YouTube. Ou seja, se um dia o governo russo tiver a possibilidade de colocar as mãos em recursos da Google, as multas chegam a 2,5 decilhões. E o que é 1 decilhão? 1 decilhão é essa pequena fábula aqui, que contém nada mais e nada menos do que 33 zeros. Então, olha o número 33 aí sempre presente nas situações aí impactantes que vem surgindo da mídia. 33 é um número bem conhecido nosso aí, Então, se 1 decilhão é o 1 com 33 zeros, 2,5 decilhões, são uma soma aí gigantesca. Não dá nem para imaginar quanto dinheiro é isso. E não pensem que a Rússia, se um dia puder, não vai pegar esse dinheiro, porque vocês sabem, ela tinha ativos aqui no Ocidente e os ativos dela foram congelados. Eles já estão falando em usar esses ativos para financiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia, e ela vai retaliar se puder, E isso está nos levando a uma situação como essa aqui, que inclusive está no site executivedigest.sapo.pt. A Terceira Guerra Mundial já começou, diz o CEO de um dos maiores bancos do mundo, que faz soar os alarmes. E realmente não é um CEO qualquer, é o Jamie Dimon, do JP Morgan Chase. Para quem não conhece o Jamie Dimon, é porque está totalmente por fora do mundo financeiro. Ele emitiu um alerta sério sobre o risco de uma Terceira Guerra Mundial, apontando para a escalada dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Então, aquilo que a gente dizia aí há um bom tempo, que o pessoal dizia, mais uma teoria da conspiração. Sempre tem esses bocós, sempre teve. Infelizmente, por muitos anos eu tive de falar aí antecipando um cenário que ainda era um tanto quanto distante, para que a gente ganhasse a credibilidade que ganhou, mas infelizmente também todas as restrições que ganhou, Os nossos canais aí sempre restritos de todas as maneiras, justamente porque a gente dizia o que não era para ser dito. E agora todo mundo está dizendo. No Instituto de Finanças Internacionais em Washington, o executivo sublinhou que o eixo maligno, composto pela Rússia, Coreia do Norte e Irã, apoiado pela China, ameaça instituições internacionais, incluindo a OTAN.
Não estamos a falar de esperar 20 anos, o risco é imediato, afirmou Diamond. A Terceira Guerra Mundial já começou, vocês já têm batalhas no terreno a serem coordenadas em vários países. Então ele está dizendo que a guerra na Ucrânia e no Oriente Médio é parte da Terceira Guerra Mundial. O líder bancário salientou a necessidade dos Estados Unidos intervirem para evitar o que descreveu como cenários chocantes, frisando que, apesar de ainda haver uma hipótese de mitigação, o avanço da ameaça nuclear representa o maior perigo global. Eu acho que as autoridades norte-americanas estão bem cientes de tudo isso, óbvio. O James Diamond apenas está verbalizando que com certeza está nos corredores do poder. Mas, na minha visão, os Estados Unidos têm uma preocupação muito maior com a China do que com a Rússia. Então, o que eu vejo é que eles vão acabar deixando a Rússia com a Europa vai ter que se virar ali, e eles vão concentrar mais na China, caso ela ataque Taiwan. Por isso que eles estão liberando o Japão a ter exército, estão liberando outros parceiros, aí, a própria Alemanha. Não é por acaso, a coisa vai feder, pessoal. E Paul Beck, professor de ciência política, concordou parcialmente com a análise de Diamond, afirmando que a intensificação dos conflitos na Ucrânia, as tensões com o Irã e as ameaças chinesas a Taiwan são sinais preocupantes, de acordo com a Newsweek. No entanto, Beck considera prematuro declarar o início de uma Terceira Guerra Mundial. Na verdade, se nós formos analisar, isso começa antes até de 2022, antes do ataque do russo à Ucrânia, que foi quando houve o espalhamento aí do flagelo, todos aqueles lockdowns, aquilo lá causou o princípio do caos, né, pessoal? E o Trump também, que vai ser provavelmente o presidente eleito, salvo aconteça uma grande surpresa, ele declarou, advertindo também para uma iminência de uma catástrofe global, sublinhando o papel desestabilizador do Irã na região. Então, o que ele está sinalizando? Que os Estados Unidos vão com tudo para cima do Irã, caso ele for o presidente. E drone atacou a Universidade das Forças Especiais Russas na Chechênia. De onde é que veio esse drone, né? Então, isso aí tudo faz parte desse cenário, né, que está no chamado princípio das dores, na profecia. Né? O que é o princípio das dores? Aquele período que era chamado de guerras e rumores de guerras, que dizia, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Né? Nesse ataque aqui ninguém perdeu a vida, nem foi ferido, o fogo foi extinto. Escreveu Kadyrov no Telegram, acrescentando que o ataque não levou a interrupções na universidade. O presidente Putin visitou a universidade que leva seu nome no início de agosto. Então foi um ataque aí quase que pessoal contra ele. Né? E aí o que a Rússia já está fazendo? Simulando uma resposta nuclear massiva a um ataque inimigo. Isso aqui é de agora. Não fechou nem um dia que a matéria foi publicada, e isso está onde? No The Moscow Times, né? Um site aí ligado à Rússia. Né? Então eles já estão dizendo, olha, vocês vão nos atacar, né? Então se preparem para uma resposta nuclear massiva. E até isso é tão preditivo na linguagem simbólica de filmes e seriados, né, pessoal, que não sei nem o que é mais preditivo do que uma guerra nuclear mundial. Os militares russos testaram mísseis balísticos em todo o país na terça-feira para simular uma resposta nuclear massiva a um ataque ao país. Os exercícios ocorreram um mês após Putin revelar planos para ampliar as regras da Rússia sobre o uso de suas armas nucleares. O Kremlin disse que as mudanças serviram como um aviso aos países ocidentais que consideram se devem permitir que a Ucrânia dispare mísseis de longo alcance bem dentro do território russo. A Rússia afirma sua posição firme de que o uso de armas nucleares é uma medida de último recurso para garantir a segurança do Estado. É o último recurso, eles dizem. É uma posição firme, mas é um recurso. Né? À luz das crescentes tensões geopolíticas e das ameaças externas emergentes, é essencial ter forças estratégicas modernas e prontas para o combate, acrescentou o líder do Kremlin, dizendo que a Rússia quer se envolver em uma nova corrida armamentista.
E aí, o que isso me lembra, pessoal? É exatamente o cenário de Terminator. A gente fala aqui muito sobre simbologia, programação mental preditiva, né? As massas vão sendo programadas para aceitar esse cenário. E aí o que vem pós-Terminator? Uma sociedade altamente vigiada e regulada pelas máquinas, né? Dizem que... Eu assisti os 3, né? Eu assisti o Terminator 0, na verdade não assisti inteiro ainda, tenho de terminar. Assisti toda a série Terminator, até aquela porcaria que trouxe aí a lacração no último episódio. E assisti a série Matrix inteira. Então eles dizem que Matrix seria a continuidade do cenário pós-Terminator, né? Então o Terminator vem, extermina a humanidade lança um meio de acabar com a energia das máquinas, as máquinas escravizam a humanidade, transformando elas em pilhas, fornecedores de energia. E no Terminator 0 mostra uma espécie de realidade alternativa anterior ao lançamento dessa grande guerra nuclear que nós vemos aqui anunciada pelos países, né? Então tudo isso é ficcional, obviamente, mas a realidade é bem pior do que a ficção. Tudo isso que foi programado na mente das pessoas por muito tempo, né, que está agora sendo anunciado aí abertamente pelas lideranças mundiais, não foi por acaso, pessoal. Foi literalmente uma programação. O que é um programa? Um programa de TV. O programa está ali programando. O que é programar? É como se fosse antecipar, é como se fosse projetar. Você está projetando um futuro. Então, quando você passa um programa na mente das pessoas, porque é isso que os programas de televisão fazem, eles influenciam a mentalidade humana, você está criando uma programação que prediz, né? Uma programação preditiva do que vem aí. E acostumando, né, as pessoas com isso. Infelizmente, as pessoas não conseguem perceber isso conscientemente, a maioria apenas capta isso inconscientemente e tem isso dentro da mente. E aí, quando as coisas acontecerem, elas vão agir exatamente conforme a programação. É igual a história dos cães de Pavlov. Quando o sininho tocar, as pessoas vão salivar. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.